Senhor Deus, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que por mim mesma eu não tenho suficiência para falar da Tua palavra. Peço que o Teu Espírito conduza cada palavra para que não seja a minha voz em evidência, mas a Tua verdade alcançando os corações. Que Cristo seja visto acima de tudo e que o Senhor use este momento para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra de hoje se encontra em Mateus 5, 1 ao 2. Vamos estar lendo? Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e, como se desse aproximar-se dos discípulos, e ele passou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguirão os profetas que viveram antes de vós. Amém. Hoje nós nos colocamos diante da palavra de Deus, que se encaixa a palavra de Deus. E antes de estarmos começando, gostaria de ler novamente do 1 ao 3, que diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras são conhecidas, mas exatamente por serem conhecidas correm o risco de serem ouvidas de maneira errada. Muitas vezes nós damos as bem-aventuranças como se Jesus estivesse entregando um ideal bonito, uma lista de virtudes, um retrato moral de pessoas melhores. Mas o texto não começa assim. Jesus não começa com uma ordem, Jesus começa com uma declaração. O rei fala e o reino se abre para a sua palavra. Nós vivemos em um mundo que nos ensina o contrário disso. Desde cedo aprendemos que precisamos ser fortes, resolver tudo e sustentar a própria vida, provar que somos capazes. E essa lógica entra até na nossa relação com Deus. Tentamos ser bons o suficiente, espirituais o suficiente, corretos o suficiente. Tentamos organizar a alma como se pudéssemos chegar diante de Deus com algo nas mãos. Por fora, talvez até consigamos manter uma aparência, mas por dentro continuamos cansados, ansiosos, pesados, tentando sustentar uma suficiência que nunca tivemos. É exatamente nesse lugar que a palavra de Cristo nos confronta. Porque Jesus não diz: bem-aventurados os fortes, os organizados, os autossuficientes. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Não significa baixa autoestima. Não significa falar mal de si mesmo. Não significa uma humildade teatral. Humildes de espírito são aqueles que, diante de Deus, reconhecem a verdade. Eles não têm justiça própria. Eles não têm recursos espirituais para se salvar. Eles não têm mérito para se apresentar diante do Senhor. Eles não conseguem sustentar a própria alma. Eles reconhecem que nada têm para colocar diante do Senhor, a não ser sua necessidade. E é exatamente a esses que Jesus chama de bem-aventurados. Isso é escandaloso para o coração humano, porque o coração humano caído sempre quer oferecer
oferecer alguma coisa, quer negociar com Deus. O coração humano quer mostrar algum valor, quer conservar algum orgulho religioso. Mas o reino de Deus começa justamente onde a autossuficiência termina. Isso nos leva ao problema mais profundo do homem. O nosso pecado não começou em comportamentos errados. O pecado é uma ruptura na direção do coração. Na criação, o homem foi feito para viver em dependência de Deus. Mas na queda, o homem quis autonomia. Quis viver sem Deus, quis ser o próprio centro. Quis decidir por si mesmo o bem e o mal. E essa raiz continua em nós. Por isso, mesmo na religião, mesmo no serviço, mesmo no ambiente da igreja, ainda tentamos sustentar nossa própria justiça. Ainda queremos parecer suficientes. Ainda queremos controlar o que só Deus pode redimir. Mas Jesus declara que o reino não pertence a quem consegue. O reino pertence a quem reconhece que não consegue. O reino não começa quando eu melhoro. O reino começa quando eu paro de confiar em mim mesmo. Amém. E é exatamente aqui que este texto nos conduz ao Evangelho. Porque se o homem não tem nada, então ele precisa receber tudo. Se o homem não pode produzir justiça, então a justiça precisa vir de fora. Se o homem não pode subir até Deus, então Deus precisa descer até ele. E foi isso que aconteceu em Jesus Cristo. Ele não veio apenas ensinar o caminho de vida, ele veio ser o caminho. Ele viveu em obediência perfeita ao Pai. Ele andou em plena dependência. Ele foi o verdadeiro Filho, o verdadeiro justo e o verdadeiro Rei. E esse caminho de obediência o levou até a cruz. Na cruz, o nosso problema foi exposto em toda a sua gravidade. Nós não éramos apenas fracos, éramos culpados. Não precisávamos apenas de incentivo. Precisávamos de perdão. Precisávamos de substituição. Precisávamos de reconciliação. Precisávamos que alguém levasse o juízo que já era nosso. Por isso, a cruz é necessária nesse texto. Sem a cruz, a bem-aventurança se tornaria apenas uma lição sobre humildade. Sem a cruz, Jesus estaria apenas dizendo que pessoas modestas são melhores. Mas não é isso que o texto está fazendo. O texto revela que nós não temos nada e por isso precisamos de Cristo. Na cruz, ele tomou o lugar de pecadores. Ele carregou o pecado do povo. Ele suportou a condenação que merecíamos. Ele pagou a dívida real diante de Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. A pobreza espiritual do homem exige a plenitude da graça de Cristo. E a ressurreição confirma tudo isso. Isso não ficou na cruz. Ele ressuscitou. Isso significa que a obra foi aceita, que a morte foi vencida, que o pecado foi derrotado e que o reino de Deus realmente começou. Por isso Jesus diz, deles é o reino dos céus. Não apenas será, já é. Quem está em Cristo já pertence a esse reino, já vive debaixo do governo do rei, já participa da nova criação que começou na ressurreição. Mas a própria sequência das bem-aventuranças nos mostra que vivemos ainda na tensão do já e do ainda não. Já pertencemos ao reino, mas ainda choramos. Já fomos alcançados pela graça, mas ainda lutamos contra o pecado. Já temos esperança, mas ainda aguardamos a consumação. Por isso Jesus continua. Gostaria de pedir que vocês lessem do verso 4 ou 6. Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. A vida cristã não é autossuficiência espiritual, é dependência contínua de Deus. É viver entre a cruz e a glória. É viver sustentado pela graça hoje, aguardando a plenitude do reino na volta de Cristo. Isso toca diretamente a nossa vida, porque na prática, nós ainda tentamos parecer suficientes. Tentamos esconder nossa fraqueza, tentamos controlar tudo, tentamos provar que conseguimos, tentamos construir uma imagem até diante de Deus. Mas essa palavra nos chama de volta à verdade, ela nos chama ao arrependimento. Ela
nos chama a reconhecer o pecado sem justificá-lo. Ela nos chama a abandonar a confiança no nosso próprio esforço. Ela nos chama a depender da graça todos os dias e, ao mesmo tempo, ela nos oferece descanso. Porque significa que nós não precisamos sustentar uma aparência. Nós não precisamos provar nada. Nós não precisamos nos apresentar diante de Deus como pessoas fortes. Nós podemos cair diante do Senhor com as mãos vazias e dizer: nós não temos nada, nós precisamos de Cristo. E é exatamente aí que o reino começa. Talvez muitos de nós estejamos cansados de tentar dar conta de tudo, cansados de não ter tudo em ordem, cansados de viver como se a vida cristã dependesse da nossa força. Mas o Evangelho não chama você a tentar mais. O Evangelho chama você a reconhecer. Reconhecer que não consegue. Reconhecer que precisa da graça. Reconhecer que o Rei já veio, abriu o caminho pela cruz, confirmou a salvação na ressurreição e reina hoje sobre o povo. Debaixo desse governo, há perdão para o pecador, descanso para o cansado, consolo para quem chora, esperança para quem espera. Portanto, a única resposta possível à rendição, não rendição pesada, mas rendição que traz vida. Rendição ao Rei que morreu por nós, ressuscitou e reina. Rendição àquele que não exige suficiência, mas chama a dependência. E esse mesmo reino que já começou será plenamente consumado. O Rei voltará, a nova criação será completa. Não haverá mais pecado, nem dor, nem luta. Até aquele dia, nós seguimos como um povo que nada tem em si mesmo, mas tudo recebe em Cristo. Seguimos como humildes de espírito, seguimos pela graça, seguimos debaixo desse governo do Rei. E é assim que o reino começa, não na força, mas na dependência, não na autossuficiência, mas na graça. Amém? Agora vamos estar orando para encerrar. Senhor, obrigada porque a Tua Palavra nos lembra que o Teu reino não começa na nossa força, mas na nossa dependência de Ti. Peço que aquilo que foi ouvido nessa manhã permaneça em nossos corações e nos leve a confiar menos em nós mesmos e mais em Cristo. Que a Tua graça nos sustente, nos transforme e nos ensine a viver rendidos diante do Teu senhorio. Em nome de Jesus, amém. Amém.